E olha só, gente, a infecção urinária pode ocorrer por diversos fatores. As mulheres são mais propensas ao desenvolvimento. Vamos entender mais sobre essa patologia, né, nesse bate-papo. Veja aí. A gente vai falar hoje sobre um assunto que muitas mulheres realmente reclamam e tem bastante frequência. E às vezes sempre fica com aquelas dúvidas, o que pode ser, formas de tratamento. A gente vai conversar hoje com a ginecologista e obstetra, a doutora Grace, que vai explicar pra gente sobre infecção urinária. Tudo bem, doutora? Tudo bom. Obrigada por aceitar o nosso convite e receber a nós aqui no seu consultório. Eu agradeço o convite, sempre disposta a ajudar. Então eu quero que você explique pra gente, doutora, existem dois tipos de infecção urinária. Qual que é a diferença entre elas? Então, a gente trabalha muito com esses dois diagnósticos, né? Esses dois conceitos. Então, a gente tem o quadro de cistite, que pode ser dividido em cistite sintomática ou cistite assintomática, e o quadro de pielonefrite. Então, a cistite, ela é mais localizada na região da bexiga, né? E a pielonefrite é uma infecção que pode subir, ascender a região dos rins e acometer os rins. Uhum. E doutora, sobre a infecção urinária, ela é mais comum nas mulheres, por que disso? As mulheres têm uma propensão um pouquinho maior por terem o canal, a uretra, né, o canalzinho da urina, mais exposto do que os homens, né? Então, como é uma região ali que fica a região do reto, né, do ânus, próxima à região da vagina, a gente pode levar tanto bactéria do intestino, né, que quando a gente defeca, quanto bactérias na nossa própria flora vaginal para a entrada da uretra. Então, por isso se torna mais fácil. E doutora, os sintomas, a gente às vezes fica assim, será que é infecção urinária, não é? Quero que você explique para nós. Os sintomas podem variar, Núbia, dependendo do tipo de infecção urinária que a gente tem, tá? Então, quando a gente tem, por exemplo, uma infecção baixa, que é uma infecção de bexiga, né? Geralmente, o que pode acontecer de sintoma? Primeira delas, cistite assintomática. Eu vou fazer um exame de urina e eu vejo uma infecção urinária ali, ou seja, a paciente não tem sintoma nenhum, tá? Nesse tipo de caso, a gente só vai tratar caso a paciente seja gestante, então fora da gestação não se trata. O segundo caso, então, é a cistite sintomática. A paciente geralmente vai sentir ardência urinar, então um pouquinho uma dor no canal urinário. Ela pode ter o desconforto de urgência miccional, ou seja, ela tem que ir com urgência ao banheiro fazer urinar. A frequência urinária pode aumentar também, então passa de 3, 4 vezes ao longo do dia. Além disso, ela pode notar um mau cheiro na urina, né? Então um odor mais forte, uma coloração mais forte. Quando a gente tem esse quadro baixo, geralmente não tem associação à febre. Quando a gente tem, então, essa infecção mais alta, que acomete a parte renal, a gente pode, então, ter dor na região lombar, associado ao quadro de febre, eventualmente quadro de piúria, que é a saída de pus na urina, né? A infecção baixa geralmente não está acometida, então fica localizada mais lá na parte renal. Então, dor, febre, coloração diferente na urina, pus ou até sangue. E doutora, com relação aos sintomas, por exemplo, assim, a mulher começou a sentir um desconforto. Foi um dia, 2, aí, por exemplo, assim, ela começou a ingerir bastante água, chás, enfim, suco. Depois vai passando. Ela precisa vir realmente consultar para ver se está tudo ok ou não? Ela pode ir tratando só com líquidos? O ideal, uma das profilaxias que a gente fala para infecção urinária é a ingesta de líquido aumentada, né? Então, o que pode às vezes acontecer? A paciente tem momentaneamente, em algumas situações, aquela ardência para urinar, né? Geralmente pode acontecer pós-coito, pós-relação sexual, que é muito comum, ou através de substâncias que ela tem aplicado na região vaginal, então que podem causar um pouquinho mais de ardência. Se essa ardência se torna sintomática por algum período curto de tempo e depois assintomática, a gente não fica preocupado, tá? Então, a ingesta de líquido é muito importante e às vezes a gente usa medicamentos para tentar diminuir a dor na uretra, tá? Que não é antibiótico ainda, tá? Tendo essa melhora dos sintomas com ingesta hídrica e com esse tipo de medicamento, a gente não abre mão de antibiótico terapia porque tende a cessar de forma normal, espontânea. E doutora, com relação depois que a mulher passa da menstruação, é um período mais assim significativo para ela desenvolver também infecção urinária ou não tem nada a ver? Sim.
A menopausa geralmente pode acometer as pacientes em torno de 42 anos para cima, né? Então, na menopausa existe um decréscimo de alguns hormônios, principalmente o estrogênio. E o estrogênio que é o responsável pela lubrificação vaginal, por deixar a camada vaginal mais viçosa, né? E assim como o canal vaginal, acontece a mesma coisa com o canalzinho da urina, então com a uretra. Tende a ficar mais ressecado, perde uma camada principal que reveste a uretra, deixa ela mais sensível a processos bacterianos, né? Então, entrar na menopausa favorece sim o aparecimento tanto de infecção vaginal quanto de infecção urinária. Doutora, sobre as causas, você já explicou um pouquinho pra gente, mas o que pode levar ao surgimento dessa infecção urinária? Várias causas, Núbia. Então, a gente tem a principal, que é a pouca ingesta de líquido, né? Então, a gente orienta que ao longo do dia, de 2 a 3 de líquido por dia. Quando a gente fala de líquido, é tudo que é líquido mesmo, então água, chá, sucos, né? Dando preferência para nada de sucos em caixinha, né? Nada de refrigerantes, então isso não contamos como líquido, tá? Tererê, chimarrão, né, beber água nesse tipo de substância pode estar sendo feita também, tá? Conta como água também. Outras causas seriam, então, a relação sexual, tá? Então, quanto mais a gente tem relação sexual, seja o dia, né, dependendo de algumas situações, por exemplo, pós a lua de mel, né, que o casal geralmente tem uma relação um pouquinho mais aumentada, quantidade um pouquinho mais aumentada. A gente tem, por exemplo, a cistite da lua de mel, que é por conta de trauma local na região, né, de tanto a gente ter a penetração do pênis, acaba fazendo um trauma local ali na região da uretra e pode desencadear quadro de infecção urinária na paciente. Então, os cuidados pós-coito, pós-relação sexual são muito importantes. Então, o quadro de má higienização, tanto da mulher quanto do homem, podem contribuir para um aumento de infecção urinária também. Alterações anatômicas que a mulher pode ter, então o parceiro também, tanto na uretra, no ureter, na bexiga, nos rins, podem favorecer aparecimento também de infecção urinária, pedra nos rins, alguns tipos de alimento que são mais à base de açúcares e doces, né? Alterações de infecção vaginal que podem ascender, então a bactéria que está na vagina pode ascender lá para o canal uretral. E uma outra coisa muito importante é a flora intestinal, né? Então, quando a gente tem uma flora bacana, bem equilibrada, né, um hábito intestinal equilibrado, a gente vai defecar na região do ânus, então vamos ter a parte final das fezes, e os bichinhos que a gente contém ali nas fezes podem vir a ascender ali na região vaginal e, consequentemente, na uretra, tá? Em algumas pacientes, a gente pode ter um desequilíbrio da flora hormonal, então, nesse tipo de caso, a gente sempre orienta a fazer suplementação de probióticos, né, para tentar melhorar a flora intestinal, para melhorar o tipo de bactéria que sai, e isso previne infecção urinária e vaginal de repetição também, tá? E doutora, sobre o diagnóstico, depois que a mulher começou com essa desconfiança, com essa ardência, começou a sentir uns sinais ali que, peraí, não tá tudo bem, tem alguma coisa de errado, como que ele é feito? O diagnóstico, Núbia, é feito basicamente através da clínica da paciente, então as queixas, dor a urinar, febre, frequência urinária aumentada, odor, coloração diferente da urina, nos casos de infecção urinária mais alta, então dor lombar, febre intensa, quadro de piúria, que é a saída de pus pela urina, e através de exame de urina ou urocultura, tá? Que a gente consegue avaliar a presença da bactéria ou fungo eventualmente, quanto que essa bactéria está crescendo, ou tomar uma infecção um pouquinho mais recente, não uma infecção que está um pouquinho há mais tempo, né? E através desses exames a gente consegue fazer o tratamento. E, doutora, ficou bastante na internet, assim, pesquisas sobre o cranberry. Quero que você explique pra gente tanto o suco, a fruta, enfim, a cápsula, ela pode prevenir a infecção urinária ou é um mito? A gente tem estudos, sim, falando que cranberry pode ajudar no mecanismo de proteção à infecção urinária baixa, então não serve para infecção de rim, tá? A substância do cranberry tem uma fisiologia que vai tentar atuar
principalmente na bactéria que chama Escherichia coli, que é a principal bactéria que causa infecção urinária. Ela vai tentar agir que nem um sabonete, né? Então a bactéria tende a ir lá na bexiga, ela tem alguns pelinhos, alguns cílios que ela vai grudar na parede da bexiga. O cranberry vai fazer qual papel? Como se fosse um sabonete, não deixando ela grudar na parede da bexiga, né? Então tentando eliminar a Escherichia coli pelo canal uretral, tá? Então ela funciona nesse sentido. E doutora, sobre a infecção urinária na gravidez, ela é perigosa? Precisa de um cuidado a mais também? Sim, Núbia. Então a infecção urinária na gestação, por si só, a gestação é um quadro, é uma situação que propicia a infecção urinária na gestante, por conta de que o útero gravídico ele vai empurrando a bexiga para baixo, então a capacidade vesical ela diminui, né? E como a mulher já tem essa propensão de ter a uretra um pouquinho mais exposta na região vaginal, ela vai ter um aumento sim de entrada de bactéria na região uretral e consequentemente na bexiga, né? Outra situação que é muito comum, o útero gravídico faz uma pressão sobre os ureteres, que são os canaizinhos que ligam a bexiga ao rim, né? E fazendo essa pressão, o canalzinho do ureter ele fica um pouquinho mais preso. Então, a urina que é produzida no rim, ela não consegue descer totalmente, então fica acumulando urina na parte da pelve renal e no rim. Então, essas duas situações são situações que aumentam a taxa de infecção urinária na gravidez. E a infecção urinária na gravidez, seja ela baixa ou alta, fornece uma taxa de complicação tanto materno quanto fetal muito grande, tá? Então, a sepse de origem de foco urinário é uma das grandes causas de morte materna durante a gestação e também morte fetal. Doutora, eu quero te agradecer por explicar um pouquinho mais pra gente sobre a infecção urinária. Obrigada. Obrigada. Espero que vocês tenham gostado da dica e até a próxima. Gratidão aí a doutora Grace Schroeder, muito obrigado, né, por essas explicações pra gente, principalmente para nossas telespectadoras, né, cuidarem para prevenção e ficarem atentas também com relação aos sintomas e assim logo procurar ajuda médica. Obrigada aí pelas